Irmãos, nesse vídeo aqui eu vou comentar sobre a fala do pastor André Fernandes. Esses dias eu recebi alguns vídeos dele e o pessoal cobrando para comentar sobre o leilão na Igreja Lagoinha. Vou falar sobre isso no vídeo, tá? Mas antes você tem que ver essa fala do André. O André é um cara que tem um chamado muito forte de Deus. O André não é igual a todos os pastores, tá? Eu tô te falando isso porque você conhece a árvore pelos frutos. E eu vou contar nesse vídeo também algo que ele fez que me chamou muito a atenção, tá? Uma experiência que ninguém sabe, mas eu vou revelar nesse vídeo aqui. Antes eu quero que você veja a fala dele e a importância do que ele está falando aqui. O quanto isso é verdade e o quanto isso é profundo. Presta bem atenção no que eu vou te mostrar aqui. Hoje existe uma onda de medo, né, no meio dos pastores. Medo mesmo. Eu postei nas minhas redes sociais a foto de um batom, né, até foi minha irmã que fez a foto, de um batom e de trás a bandeira do Brasil. Eu posso contar nos dedos quem foi e deu curtida nessa foto. Muita gente não dá, porque tem o quê? Receio, tem medo. Muita gente viu a foto, mas não curte, porque tem medo. O pastor tem medo de se posicionar politicamente. Muito pastor tem medo de dizer a opinião que pensa e fica assim, não vou mexer, porque tá perigoso, irmão, tá perigoso não. Perigoso é você permitir com que uma ditadura se instale e você fica quieto, né? Ah, não, tá calando a boca daquela cabeleireira, tá calando a boca daquele pipoqueiro, tá calando a boca... Não tá calando a minha boca, então eu fico quieto, fico orando aqui, né? Presta atenção, hein? Se um dia chegou no pipoqueiro, chegou na cabeleireira, chegou no sorveteiro, pode chegar em você. Então é importante orar e se posicionar. Orar diante do Senhor, clamar ao Senhor para que haja mudança nesse país. Em nome de Jesus, amém? Nós cremos num Deus poderoso, gente. Um Deus que está com o controle nas mãos. E Deus está dando uma chance para o Brasil. Eu vou falar aqui. O que Deus está dando para nós, cristãos no Brasil, é autoridade, poder nas mãos. Ó, dedinho na urna. Deus está dando isso. Deus poderia agora pegar, né? Como Ele é todo poderoso, e mandar um terremoto, um furacão e acabar com o problema no Brasil. Poderia fazer isso, não poderia? Mas não. Ele vai dar essa responsa para a igreja. É por isso que a igreja no Brasil está crescendo tanto. É por isso que a igreja está ficando algo assim gigantesco. Porque a igreja, com consciência, sabedoria, vai fazer a escolha certa. Vai levar o Brasil para um rumo diferente. A igreja vai limpar a nação. Para a glória de Deus. Vai ser usada por Deus para limpar a nação. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Em nome de Jesus. Oração e ação. Agora vamos ver o vídeo aqui? Vamos lá. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas vale cada palavra. Ok? Vamos lá. Hoje a gente tem milhões de pessoas clamando por uma anistia, que é uma das maiores covardias da história do Brasil. Porque quando um batom gera uma pena sobre uma mulher maior do que um traficante, precisamos ressignificar para que lugar estamos indo como povo, como nação, como Estado de Direito. Alguém está comigo? Diga amém. É isso mesmo. Eu não estou falando sobre política, estou falando sobre o básico. Porque poderia ser a minha esposa ou a esposa de alguém. Poderia ser a mãe dos meus filhos ou a mãe dos filhos de alguém. Mas o momento que estamos vivendo no Brasil, ele é simbólico. Se nós nos calarmos, e eu não falo de manifestações, embora elas sejam válidas, eu acho que a gente precisa se envolver até mais. Mas eu estou falando sobre clamarmos como povo de Deus. A Bíblia diz: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Sabe, a resposta para a nação e para as nações não é um novo político, embora podem até ser usados por Deus. Só um detalhe aqui. O pastor André Fernandes poderia ficar quieto nessa hora? Poderia, né? Não é? A igreja dele é grande, tá dando certo, tá indo pra frente. O cara fez um evento enorme no final do ano, vai fazer outro, né? O Vira Brasil. Tá tudo bem, né? Não tá? Não é assim que todo mundo fala? Poderia ficar quieto, né? Falar, não, eu tô bem, ó, balançar o ombro aqui, ó. Que se dane o resto. Tá usando o microfone para falar. E é um homem de muita influência. Preste bem atenção no restante do que ele fala aqui. É exatamente o que está acontecendo, olha só. Quero só que você entenda que a omissão de muitos vai custar muito caro. O pastor está colocando ele na reta aqui, né? O pescoço dele na reta. Não pensar outra coisa.
Mas é assim, irmão. Profeta que senta na mesa do rei e cala a boca, ó, não é profeta. Tem que falar. Vamos lá? Porque alguns são usados pelo inferno também. Não é sobre uma conjuntura política, mas cremos que no final de todas as coisas, no apagar das luzes, a única resposta que muda a história de um povo é quando o Deus do povo se move em favor do seu povo. Alguém está comigo? Diga amém. Amém. O que a igreja evangélica ainda não entendeu é que todo esse movimento contrário à própria igreja é patrocinada pelos inimigos da igreja de Jesus. Irmão, guarda isso. O único lugar em que inimigos se degladiam entre si é no campo de batalha quando vem contra o povo de Deus. Esse lugar não é lugar da igreja de Jesus, esse lugar é lugar do inferno. Os nossos inimigos se degladiarão entre si. Eles serão confundidos por tentarem nos confundir, serão parados por tentarem nos parar, serão cancelados por tentarem nos cancelar. Mas a igreja, ela só resiste enquanto está unida. A Bíblia diz que o reino dividido não subsiste. Igreja unida. de Jesus, Lagoinha Alphaville, entenda algo. Os evangélicos nunca foram alvo da mídia, nunca foram interesse da mídia. Até que o IBGE despertou a política para entender que uma nação evangélica pode mudar a história de uma eleição. Não é porque eles amam a nossa fé, é porque eles querem nos usar em troca dos seus próprios interesses. Estamos em uma batalha e tem a ver com... Você entendeu isso? Viram alguma coisa em nós. Tão esperto. Eles vão tentar enganar, eles vão tentar, irmão, confundir você. Eles vão tentar se fazer de crente para enganar os crentes. Preste atenção. O recado está sendo dado, preste atenção. Irmão, acorda para a vida. Deixa eu continuar aqui. O lobby político tem a ver com mídia, tem a ver com o levante do inferno, isso é orquestrado. Eu não sei se você percebeu, mas até metade de dezembro do ano passado não havia praticamente um corte contra o seu pastor. Mas desde a primeira semana de janeiro, depois do Vira Brasil, depois que ficou escancarado na nação, o que algumas mídias têm para oferecer e o que a Igreja de Jesus tem para derramar, começa então uma perseguição. Ela não é de forma orgânica, ela não é voluntária, não, ela é orquestrada, ela é patrocinada. É pensado. Tem gente por trás, tem estratégia envolvida. Eu queria te falar algo. Todas as vezes, biblicamente, que algo se levanta para paralisar o mover de Deus, o mover de Deus se fortalece ainda mais. Aleluia. Pode até tentar parar o pastor dessa casa, mas não conseguem parar o mover da igreja de Jesus no Brasil. Aleluia, isso aí. Eu e minha casa estão andando com uma comitiva. Você sabe por que meus filhos vão para a escola de carro blindado e policiais armados? Não é porque o pastor de Lagoinha Alphaville está deslumbrado, não, irmão. É porque tem muita gente tentando paralisar o que Deus começou a fazer aqui. Eu estou falando de coisas que você nem imagina. De homens armados a ameaças. A gente já pegou muita coisa nesse tempo aqui. Vou parar aqui. Aí chega o irmãozão e fala, que? De carro blindado, gente? Segurança armado pra quê? Que é isso, pastor? Então, se fosse o teu filho, se fosse você no lugar dele recebendo ameaça, se fosse você, hein, cara? Você ia fazer o quê? Você ia pôr o teu filho na bicicleta? Você ia botar a cara em qualquer lugar? Como? Não confia em Deus? Simples como a pomba, prudente como a serpente. O povo de Deus tem mania de falar coisa que não sabe. Tem mania de acusar, de pesar, sem estar no lugar da pessoa. Então, irmão, presta atenção. Os dias são trabalhosos, tá? Esses dias aí o pastor Cito Malafaia tentaram assaltar, né, o carro dele, vocês lembram disso? Tava com segurança. A bala teve que comer. E se aí, se não tivesse o carro blindado, não tivesse, jaz o pastor. Entendeu? Então tem que se proteger, irmão. Se você for pensar assim, não concordo, Wagner, então faz o seguinte, sai da tua casa e não tranca a porta. Tira as trancas da janela, porque Deus vai guardar a tua casa, não vai? Deixa tudo aberto, irmão. Deixa o portão aberto, não tem problema. Arranca os cadeados, arranca tudo. Tudo que é segurança. Tudo que você usa ali para fechar a porta, deixa tudo aberto. Deus vai guardar, né? Tem parte que Deus faz, tem parte que a gente tem que fazer, tá? Presta atenção nisso. Vamos continuar? Bora. Se intensificou muito e é tudo muito direcionado. É para paralisar, porque a Bíblia diz que se você fere o pastor, as ovelhas se dispersam. Se tem alguém tentando amedrontar o pastor de uma igreja, é porque algo gerou um incômodo. Tim Keller, ele diz que não mataram Jesus porque ele era um cara legal. Você não mata caras legais, você crucifica ameaças. Diante de Deus eu falo com muito temor e humildade também, não é falsa modéstia. Eu não sei
o que viram em nós, mas alguma coisa Eu perceberam. sei. Eu não sei o que pensam sobre nós, mas alguma coisa eles pensam. Eu Provavelmente sei. o que pensam a nosso respeito não corrobora com o que eles têm planejado e pensado a respeito do futuro, porque tem muita coisa se levantando e acontecendo. Eu vou falar aqui. Eu preciso parar aqui. O pastor está dizendo assim, né? Eu não sei o que viram. Não, você também sabe, irmão. Você sabe. A massa de evangélicos nessa nação é tão grande. Eles viram tudo já. Eles viram o futuro. Eles viram uma igreja compromissada, uma igreja atenta, uma igreja prestando atenção no movimento, mudando a direção e o futuro do país. Eles viram isso. Se eles pensarem assim, né? Se eles tiverem o seguinte pensamento, que eu acho que eles tiveram. Ou a gente confunde esse povo aí, ou a gente faz com que eles fiquem desunidos, ou a gente faz com que eles ficam desorientados, distraídos com o BBB, distraídos com a Fazenda, distraídos com um monte de bobeira, para que eles fiquem assim, ó, dispersos, uns contra os outros. Nós precisamos separar esse povo, porque se esse povo acordar para a vida, se esse povo acordar e perceber o poder que tem nas mãos, acabou. Acabou. O diabo percebeu isso, irmão. É só você que não percebe, é só você que fica aí gastando tempo batendo em pastor na internet, reclamando e tudo não é bom para você. É porque fazer um evento assim, para que aquilo, que... Vai orar, irmão. Vamos se unir, vamos deixar as diferenças de lado, vamos se unir para um propósito, vamos mudar essa nação, em nome de Jesus. Para de ficar... Para com isso. Vou continuar aqui. De forma muito indireta. Tem uma mobilização dentro da política de São Paulo. Eu sei qual é o lugar e eu sei de onde vem, mas eu não vou falar abertamente. Tem uma mobilização para paralisar a nossa igreja no meio de um culto lotado domingo, 18 horas. Aí. Tem uma mobilização para tentar gerar enfraquecimento de credibilidade e tentar colocar a gente numa pauta negativa. Pastor André, assassinato de reputação. É isso. Querem queimar o teu filme, querem descredibilizar, não só você, qualquer pastor. Pode ver, irmão, a mídia aí, ó, quando noticia um pastor fez tal coisa, pronto. Fica enorme a notícia. Mas quando é um lá da religião afro, ninguém fala nada. Ó, não pode comentar, não, tem que respeitar. Irmão, que isso? 2 pesos, 2 medidas. Vamos acordar, povo de Deus. Vamos acordar. Bora. A minha pergunta é, por que isso não aconteceu 2 anos atrás, 3 anos atrás, 6 meses atrás? Mas em algum momento na história uma igreja ousou sonhar talvez mais alto do que o establishment gostaria que uma igreja sonhasse. Isso gerou incômodo. Uma voz falou no alto escalão da política brasileira: não vai acontecer esse evento no estádio, mandem avisar. Mas uma voz no trono falou: já aconteceu. Aleluia! E é por isso que tem muita gente contrariada. Porque leis foram alteradas, portas se abriram, mas aconteceu aquilo que Deus disse que aconteceria. Vimos milhares de pessoas reunidas, milhões de famílias tocadas. Algo inédito aconteceu na nação. Preciso comentar aqui. Ele está se referindo ao Vira Brasil, o evento que ele organizou. Teve um levante muito grande contra esse evento. Agora você, pastor, que está me vendo aqui, membro de igreja, seja grande, pequena, não importa. Se você quiser fechar a rua para fazer um evento, pequenininho, um evangelismo ali na rua, você vai ter resistência, cara. Não, porque negócio de Vira Brasil aí, o pessoal falou mal pra caramba, né? Cara, você não tá entendendo, mano. A mesma resistência espiritual contra o pastor André Fernandes é a mesma que tá correndo atrás de você, pastor. Você vai querer fazer um evento na sua cidade, você vai ter... Ou você vai ter que beijar os pés de um político, né? Se render a ele. Ou se não, irmão, os caras vão moer você, vão desanimar você. Tá entendendo? Isso aqui é com todo mundo. Isso aqui é com todo mundo, gente. Por isso que é importante, quem vai dar destino ao Brasil é a igreja. A igreja brasileira, os evangélicos, vão dar destino ao Brasil. Por isso, irmão, presta atenção no que você está fazendo. Presta atenção de verdade no que você faz com o teu voto. Teu voto vai ser instrumento de Deus para a justiça. Para a justiça. Porque ou Deus tem filhos inteligentes, ou Deus tem um monte de filho que não entendeu nada. Tem muitos que não entenderam nada. Tem muitos que estão brigando com outro filho aí, ó. Brigando com... igual o filho pródigo, né? Filho pródigo volta, tava lá desejando a comida dos porcos. Aí o filho mais velho, que sempre esteve lá na presença do pai, reclama. Só faz uma festa aí pra esse cara que ficou desviado, gastou tudo e pra mim nada.
o pai vem e fala, ô, quer brigar com ele, rapaz? Se alega comigo. Você sempre teve tudo aqui. Está à sua disposição também. Mas a mentalidade do filho, né, que estava na casa com o pai impediu ele de viver bênçãos do céu. Impediu ele de viver o mesmo banquete ou até melhor. Porque ficou olhando para o outro irmão. Ficou revoltado porque o irmão voltou. E quantos hoje na igreja são desse jeito? Parece que não quer. A igreja do fulano deu certo. Ah não, mas o Senhor está dando toda a chance para ele e para mim nada. Ah não, e Deus, você sempre esteve comigo. Ah, se alega com a bênção dele. Se alega com ele. Porque vai vir sobre você também. Muda essa cabeça, rapaz. É isso, irmão. Amém? Se alega com a lagoinha, rapaz. Ah não, agora eu vou falar aqui do leilão. Ah, vou falar. Eu acho uma covardia chamar de leilão. Porque, irmão, qual é a igreja que nunca passou por isso, né? Lembrando aqui as devidas proporções. A igreja Lagoinha Alphaville está no meio de pessoas com posses, entendeu, irmão? O Vagnão aqui que vos fala, eu já dei um carro para a igreja, sabia? Lá, carro, eu dei dinheiro pra caramba para a igreja, irmão. A verdade é essa. Eu lembro quando eu dei o meu carro, no mesmo dia o pastor vendeu o meu carro. Meu carro não, quando eu dei o carro pro Senhor, uma oferta que eu dei, aquele Fusca 78 que eu tinha, que era a minha pérola, branco, lindo, estava reformando ele, Deus pediu, eu dei, e no mesmo dia o pastor vendeu. Aí muitos pastores leiloou, e daí que chegou um lá e pagou. Acabou, irmão, é assim. O cara ofertou um relógio lá pro pastor André, no caso para Lagoinha, ele falou, ó, quem dá tanto no relógio aqui? Vale tanto, quem é que dá tanto? O empresário aí, tá bom, pagou, acabou. Isso é normal, irmão. Não é uma coisa que, nossa, o que tá virando? Não tá virando nada. Isso é normal. Se Deus tocar no teu coração pra você dar um carro na igreja, pra você dar uma casa, pra você dar qualquer coisa, irmão. O que a igreja vai fazer? Vai ficar com o carro? Vai ficar com o relógio? Vai ficar com o que você dá? Não. Ela vai ter que vender. Alguém vai chegar e vai comprar. É assim que funciona, irmão. Então a gente tem que parar de ser hipócrita, né? De ficar arrumando pelo em ovo. De ficar arrumando historinha para ficar queimando o filme do outro. Não é assim não, irmão. Vamos, né? Estão fazendo um julgamento que eu vejo injusto sobre a vida do André. O moção aqui, irmão, tá fazendo o trabalho dele, cara. Quando isso tá aí, porque olha lá, deixa, irmão, deixa. O que não é de Deus não prospera, irmão. A intenção do coração só Deus conhece. Deus sabe se a intenção desse homem aqui é dinheiro. Deus sabe. Deus sabe se a sua intenção é dinheiro. Não, a minha não é, Vagnão. A minha não é dinheiro. Deixa Deus te dar dinheiro, você vai descobrir. Você só vai descobrir se a sua intenção é dinheiro o dia que Deus liberar dinheiro na tua mão. Porque, irmão, tem muito irmão cheio de orgulho no coração e acha que é humilde. Tem muito irmão que olha, julga fácil aqui, escreve na internet, mas se um dia ele estiver na mesma posição, ele faz pior, né? Segundo o próprio julgamento dele. Então, irmão, tem que tomar cuidado. Antes de falar, tome cuidado. Deixa o irmão fazer. Se Deus não se agradar, irmão, Deus toca e já era. Acaba. Passa. Entende? Então deixa o homem fazer. E outra coisa, naquele dia, Deus vai pesar as obras do Vagnão, do pastor André Fernandes, vai pesar as suas obras, o que você falou, não falou, deixou de falar. Vai chegar esse tempo, irmão. É assim. É assim que funciona. Nada fica encoberto diante do Senhor. E nada vai passar sem ser julgado por Deus. Pode ter certeza disso. Continuar? Quem comigo aqui, pelo amor de Deus, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Como explicar uma igreja que há 2 anos e meio começou a sonhar coisas grandes e os sonhos começaram a se tornar realidade? Como explicar? É o testemunho que Deus dele. profetizado no púlpito, pouco tempo depois tem se realizado, irmão. Tem até liderança cristã revoltada com o fato de que estamos mostrando que com uma boa gestão e pureza dá pra fazer mais do que a gente já viu fazerem no passado. É o irmão do filho pródigo, brabo. Ciúme. Ser tão ousada e as coisas saírem do papel, isso é uma denúncia. Seria poderoso se a igreja entendesse a força que ela tem, porque a gente pode afetar governos, a gente pode afetar cultura, a gente pode afetar a educação, a gente pode afetar as artes. O problema é que algum tempo atrás a igreja evangélica disse as artes são do inferno, o inferno tomou posse do que a gente disse. A igreja disse a política é do inferno e a política tomou posse daquilo que a gente disse. A gente disse a cultura, a língua é do inferno, o entregou. inferno tomou posse do que a gente disse.
Tem um amigo em Brasília que ele diz que o mundo só tem voz onde a igreja se calou. Mas por que a igreja não é mais poderosa? Porque a gente se divide. Porque tem muita hipocrisia travestida de zelo. Porque tem muito crítico estéril que nunca plantou igreja, não prega Jesus pra ninguém, mas quer questionar quem tá fazendo o que ele nunca teve coragem de fazer. Essa foi no Porque o Brasil, estômago. de nação católica, de maior nação católica do mundo, está se tornando a maior nação evangélica do mundo, e ainda assim E ninguém vai parar isso. Perfeito quanto poderia ver, porque vemos lideranças que profetizam sobre coisas que, quando vem o que profetizaram acontecendo na liderança da igreja do lado, começam a questionar aquilo que por muito tempo aguardaram que o Senhor fizesse. O que a gente está vendo nesses dias é uma hipocrisia sendo exposta em púlpitos do Brasil e através de teólogos da internet. Eu quero que o Senhor faça na nação, desde que ele faça a partir do meu ministério e da minha igreja. Eu quero que o Senhor toque essas pessoas. Não, eu tenho que parar aqui. Não. É isso, irmão. Ah, Deus tem que fazer, mas tem que usar meu ministério. Porque eu sou o ministério tal. Não, ele vai usar o improvável. Deus usa o improvável, cara. Ô, irmão. Aquele lá que é o pior. Como Deus vai usar esse cara? Esse cara não tem nem teologia. Esse cara não tem nem cara pra ir. Deus usa o pior mesmo, cara. Pra confundir, porque Deus não olha como o homem vê. Deus vê o coração, meu amigo. É assim. Nós temos que celebrar a vitória dos nossos irmãos. Celebre, irmão. Ah, a Lagoinha tá lá em Alphaville e tá estourando tudo. Glória. Vai fundo, profeta. Abençoa mesmo. É, irmão. É assim. Entendeu? Ah, a igrejinha do lado abriu outra igreja do lado da minha aqui. É mesmo? Ah, que dê certo. Que dê muito mais certo. Vai pra cima. Nós temos que celebrar a vitória dos outros, irmãos. Senão a gente não passa de hipócritas. Desde que elas estejam sentadas na primeira fileira da minha igreja e do meu auditório. Não, do Senhor são os céus e a terra. É Ele quem escolhe quem Ele quer, porque Ele quer, no tempo que Ele quer. O Senhor E faz do jeito dele. No tempo dele, o tempo de Deus é perfeito. O pastor evangélico fala assim: crescemos em meio à invisibilidade. Até que em algum momento entenderam que o voto da Dona Maria tem peso 1 e o voto de um doutor em política tem peso 1. Mas os políticos têm para si meia dúzia de doutores de política. Mas a nação tem 6 milhões de Marias que podem voltar. Pronto. E esse pastor ele fala: quando perceberam que a massa evangélica tem força para decidir muitas coisas, começa então um interesse sobre quem somos, o que pensamos, como nos movemos. Mas entenda, não é um interesse genuíno. Estão tentando entender como a gente se articula para tentar se envolver e nos manipular. Pronto. Brasil não é sobre Acordar. um presidente, não é sobre um projeto político. É sobre uma nação que dobra os joelhos e clama. É sobre uma nação que pega Aleluia. os filhos para a igreja e ouve sobre princípios de Deus. É sobre uma nação que os pais ensinam seus filhos sobre o que é gênero, como se forma caráter. Porque se a gente esperar que a escola ensine para os nossos filhos sobre sexo, não dá para a gente reclamar se eles forem ativados de forma antecipada a respeito de sexualidade. Existe uma cartilha para gerar neles confusão. Existe um projeto para gerar neles confusão. Mas quem tira a confusão da criança é a criação do próprio pai. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho para que quando ele crescer não se desvie dele. Hoje a gente tem milhões de pessoas. Aleluia. Tá bom aqui. Aliás, acabou o vídeo, né? E agora eu quero fechar esse vídeo aqui falando para você a experiência que eu tive com o pastor André Fernandes. Bom, vocês souberam, né, que eu tive mal, tive no hospital esses tempos atrás aí, esses dias atrás. E Deus me curou, irmão. A glória dele. E eu coloquei no Instagram, né, que eu estava no hospital internado. E muitos irmãos me mandaram mensagem, né? Ó, Vagnão, tô orando por você. Tô torcendo por você, né? Não vou citar nomes aqui. Estou orando, tá? Estou orando. Amém, glória a Deus. Mas por incrível que pareça, irmão, você acredite se quiser. Ele mandou mensagem para mim assim, ó, pastor André Fernandes. Pastor Vagnão, tá tudo bem aí, mano? O que é que você tá precisando? O que você tá precisando? Mandou uma mensagem. Porque então, irmão, uma coisa é o cara falar assim, tô orando por você. Outra coisa é o cara falar, o que você tá precisando aí? Fala aqui agora. Né? Aí ele mandou de novo. Manda os exames para mim, irmão. O cara já tava ligando com um, ligando com o outro, para de alguma forma ajudar e me ajudar a resolver o que eu tava passando aqueles dias. Então, irmão, eu não vim aqui dar glórias ao homem, não. Mas nenhum pastor, né? Nenhum além dele fez isso. E a Bíblia diz: da honra quem tem honra. Eu não estou dizendo que o irmão que orou por mim é menos, né? Ou
Mas, irmão, as pessoas julgam tanto as pessoas, né? E julgam mal, sem conhecer o coração, sem conhecer. Precisava o irmão falar para mim isso, né? Ô, pastor Vagnão, tô orando por você também. Pronto, sua oração tá bom também, né? Mas não, o cara se propôs a ajudar, me chamou aqui. O homem tá lá, tem isso, tá lá cuidando das suas coisas, tudo, né? Vai lembrar de mim, irmão, lá no hospital. Então, isso me impactou. Eu comecei a ver o pastor André com outros olhos, né? Eu não precisava falar, mas quando eu vi esse vídeo aqui, irmão, eu falei, cara, eu vou anunciar, vou mostrar esse vídeo que ele gravou, essas falas dele, porque o pessoal bateu muito nele, cara. Bateu muito e eu creio que é um homem, cara, que ainda vai fazer muito para Deus no Brasil, né? E a minha intenção nesse vídeo aqui não é enaltecer o homem, não, mas é dar glória a Deus por isso. É dar glórias a Deus por isso, entendeu? E nós temos que entender, dentro das suas proporções, irmãos, que Deus deu uma porção para cada um. Se Deus está dando uma porção para ele agora, vamos se alegrar com a porção que Deus está dando a ele. Eu não me refiro aqui não a só, como diz, posse, poder financeiro da igreja, pessoas. O que Deus deu para ele, Deus deu para ele, né? Porque Deus quis isso, irmão, e ponto. Se não é Deus que faz isso, quem é que faz? É o marketing da igreja? É o impulsionamento de rede social que faz isso? Não, irmão, Deus deu uma unção para ele. Como Deus deu uma unção para você. E às vezes, cara, Deus quer liberar algo sobre você e você fica remoendo e fica aquela inveja dentro pelo que Deus está fazendo na vida do cara. Ou por qualquer outro pastor, qualquer outra igreja, qualquer outro ministério. Se cada um olhar para o que está fazendo, né? Agradecer a Deus e se alegrar com o fruto do outro, irmão, eu creio que Deus vai derramar algo poderoso sobre muita gente, curar o ministério de muita gente. Então, irmão, esse vídeo aqui já está com meia hora já. Mas eu queria aqui deixar registrado isso, sobre o poder da igreja, o poder que a igreja está para ter, né, e já tem, que Deus está delegando à igreja, e que o mundo já percebeu, Satanás já percebeu, a mídia já percebeu, estão se mobilizando, estão ali, fazer todo um movimento para confundir essa massa gigantesca de homens e mulheres de Deus, para que estes fiquem desunidos. Porque se estes se unirem, irmão, meu Deus, a cura do Brasil está chegando. A cura do Brasil está chegando. Que Deus abençoe você grandemente, irmão. Até o próximo vídeo.